Tudo bem com você, jovenzinho? Tudo bem com você, jovenzinha? Hoje é domingo, dia de adorarmos a Deus e de estudarmos a sua palavra. Por isso eu te convido a pegar a sua Bíblia, sentar junto de seus pais, porque nós vamos estudar o texto. E, olha só, hoje nós vamos estudar a respeito da irreverência de Davi. E o texto se encontra no segundo livro de Samuel, no seu capítulo 6. Segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 6. Vamos lá, pega lá e abre o texto. Mas antes de nós começarmos a estudar o texto, vale a pena a gente recapitular até onde a gente foi na semana anterior. Vamos lá. O que nós estudamos na última aula? Nós vimos na última aula que Davi é aclamado rei sobre Israel. E nós vimos não apenas isso, mas todo o desenvolvimento político que acontece naquele lugar para que Davi venha se tornar o rei. Nós vimos que muita coisa aconteceu, muita gente se machucou, mas Davi não levantou a sua espada, deixou que o Senhor guiasse o seu caminho. E com isso se tornou um rei muito justo, segundo o coração do nosso Deus. Alguém que nós podemos até mesmo observar as qualidades e se inspirar. Mas não é todo o suficiente como é o nosso Senhor Jesus. Aquele que é perfeito em nos ensinar como proceder diante do nosso Pai. E aquele que também foi perfeito para tomar sobre si o nosso pecado. E com isso, nos deixar justificados, limpos, puros diante de Deus, perdoados diante do nosso Senhor. E o que nós vamos aprender na data de hoje? Duas coisinhas. A primeira é que nós devemos ter o zelo para com as coisas de Deus. Não devemos tratar as coisas do nosso Deus de qualquer forma. Isso não é correto. E nós vamos ver o duro preço que Davi paga por isso, porque ele era o líder. E a segunda é que nós podemos nos alegrar no Senhor. Nós não devemos fazer as coisas de Deus tristes, sem vontade. Muito pelo contrário, podemos ficar felizes por fazer a obra do Senhor. Aliás, isso é algo que deve estar em nós, porque Deus nos perdoou, Deus nos regenerou, e agora não vamos nos alegrar por fazer as coisas do nosso Deus. É isso que nós vamos aprender. Prestou bem atenção, jovenzinho? Então vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Eu espero que você já esteja com a sua Bíblia aberta. Vamos começar pelo início. Davi, agora aclamado rei sobre todo Israel e não mais apenas sobre Judá, resolve tomar a arca do seu antigo lugar e trazê-la para Jerusalém. Por isso, então, nós vamos ver logo no verso 1 que vamos acompanhar. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, os seus principais homens. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, onde estava a arca. E o que eles intentavam com isso? Vamos dar uma olhada. Para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Isso não está aqui à toa. Nós sabemos que a arca é o símbolo da presença de Deus sobre Israel. Mas há algo que é ser mostrado, e que aquilo era muito importante para eles. Muito importante, muito significativo. Porém,
a partir do verso 3, veja o que está escrito. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Aliás, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outreiro. Euzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Onde está o erro aqui? Puseram a arca num carro, mas já foi determinado por Deus de que a arca não poderia ser carregada de qualquer forma. Ela não poderia ser posta num carro e que animais levassem, conduzissem a arca. A arca não é só um símbolo da presença de Deus sobre Israel. Ela é mais do que isso. Ela é a manifestação do próprio Deus, pois ele usava disso para se revelar ao povo. E trataram as coisas de Deus de qualquer modo. Não acataram aquilo que o próprio Deus determinara sobre como deveria ser conduzido a sua arca. A arca da aliança, a arca que continha a aliança de Deus conosco, onde continha a tábua dos mandamentos escritos por Moisés. Bom, e qual a consequência disso tudo? Vejamos a partir do verso 5 que o texto diz. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas e saltérios, com tambores, com pandeiros e com símbolos. Então, perceba que o povo está feliz por estar trazendo a arca de um lugar para onde será considerado a capital de Israel, o lugar mais importante de Israel, o centro religioso que é Jerusalém, ou que eles chamam ainda de Cidade de Davi. Só que existe um problema. Eles não estão fazendo a coisa da maneira correta. O problema não é se alegrar na presença de Deus, mas é não fazer as coisas conforme Deus determinou. Por isso nós devemos aprender, jovenzinho, jovenzinha, que em primeiro lugar nós devemos honrar ao nosso Deus. E honrar ao nosso Deus é obedecê-lo. É fazer a coisa da forma como Ele requer de nós. Uma das maneiras mais fáceis, digamos assim, de você honrar a Deus é obedecer aos seus pais. Porque o mandamento de Deus diz: honrar o teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o quarto mandamento do Senhor. Isso também é uma demonstração de amor ao próximo. Essas são formas da gente honrar o nosso Deus e é importante que a gente faça isso. E com isso, nos alegrarmos. Vamos ver o que acontece. Verso 6. Quando chegaram à eira de Nacon, diga-se de passagem, esse nome representa um lugar onde, de certa forma, havia podemos dizer que Nacon é considerado um nome próprio. É que seu significado em hebraico, na língua original, significa estável. Algo que apontasse para a estabilidade. E o que seria algo estável nesse sentido aqui? Um lugar terreno, um lugar onde havia certa segurança para poder se andar. Então, imagine que a arca está sendo carregada por animais, numa carroça, num carro novo, num lugar onde é conhecido como um lugar estável, um lugar de terreno estável, de lugar que você pode carregar, que não vai ter muito problema. E é justamente aí, neste lugar de estabilidade, que deveria dar a segurança a estes que estão conduzindo a arca, que acontece o problema. Continuemos aí. Estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Olha que coisa! Neste lugar que é considerado um lugar estável, seguro,
os bois tropeçaram e com isso chacoalhou a carroça, a arca prestes a cair. Uzá, na boa intenção, vai segurar para que ela não caia. E o que acontece? Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Veja que a atitude de Uzá não parecia ser ruim. Ele estava querendo impedir que a arca caísse. Mas o que está por trás disso tudo? O descuido com as coisas de Deus. Deus determinou em outras passagens, como as que estão aí no tópico 4, faça a leitura com seus pais, de que a arca não deveria ser carregada de qualquer forma. Não é, de Deus não se zomba. Nós não estamos falando de qualquer coisa, mas nós estamos falando da manifestação do nosso Deus, por onde Ele se manifesta, por onde Ele demonstra quem Ele é, o símbolo principal da sua manifestação no povo de Israel. Aquilo deveria ser carregado com o maior zelo possível, e não foi assim que eles procederam. Infelizmente, por causa do erro de Davi, que sabia muito bem e conhecia a Deus, em não liderar o povo de maneira correta, acontece isso. Nós vamos ver que Davi demonstra esse desgosto. Verso 8 diz assim: desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. O que significa desgostar o desgostar de Davi? Na realidade, Davi estava, primeiro, desgostoso, irritado, muito provavelmente por não ter feito da maneira correta, por ter conduzido errado o povo, e aquele momento de alegria agora se torna um momento de tristeza, porque um homem morre por um descuido, tentando fazer algo certo, mas não é só tentando fazer algo certo, nós temos que fazer o algo certo. Depois ele estava desgostoso, muito provavelmente com toda a situação, porque Uzá também sabia que não deveria tocar na arca. Mas assim o fez, nas boas intenções, mas infelizmente Deus disciplinou o povo na pessoa de Uzá. Isso não significa dizer, meu jovenzinho, minha jovenzinha, que Uzá foi condenado por Deus ao inferno. Não houve salvação. Não, não é isso. Mas Uzá foi um modelo de erro demonstrado por Deus para disciplinar o povo de que não devemos fazer uso das coisas de Deus, zombar de Deus e sermos irreverentes com Ele. Não. Pois bem, seguindo então, Davi teme levar a arca, e ele vai deixar a arca num lugar conhecido como Obed-Edom, na casa dele, para saber o que vai fazer. Então, passado um determinado período, vocês vão ver essa passagem do verso 12 até o verso 16, percebe-se que a arca abençoou a casa de Obed-Edom. Então Davi soube que poderia conduzir de volta a arca para Jerusalém. E aí vocês vão ver a partir do verso 13 que diz assim: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam-lhe bois e carneiros cevados. O próprio Davi fazia isso. Mas olha que interessante. Sucedeu que quando os que levavam a arca, agora sim, eles estavam fazendo da maneira correta, da maneira como nós deveríamos ter feito, carregando o Senhor da maneira correta. E assim acontece. E então eles conduzem a arca agora até Jerusalém, e vamos ler o verso 18 que acontece. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Agora sim, de maneira correta, e agora felizes por estarem trazendo a arca, a presença de Deus, para o centro, aquilo que seria
o centro, se tornará o centro de Israel, o centro da adoração a Deus. Então é oferecido ofertas ao Senhor pelo povo. Que interessante, né? E no meio dessa festança toda, porque eles estavam felizes, uma das suas esposas, Mical, filha de Saul, ela não gosta do que vê. Acho que ela está enciumada. Ela não gosta de ver Davi feliz no meio do povo, celebrando com eles, por terem trazido a Deus para o centro da adoração em Jerusalém. Lembremos que ainda não é um templo, e nem o será, enquanto Davi viver. Quem construirá o templo é somente o seu filho, Salomão. Espero, com a graça de Deus, poder ver isso com vocês. Mas Mical não gosta do que vê. O texto vai dizer o seguinte: Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse, exatamente assim a ele, verso 20: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. E Davi disse exatamente isso a ela: perante o Senhor, verso 21, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste. Delas serei honrado. Disse assim Davi. O verso de 23 diz que Mical, filha de Saul, não teve herdeiros até o dia da sua morte. Essa é uma imagem que ilustra a entrada dos levitas carregando a arca de Deus, porque somente os levitas poderiam fazer isso, o povo separado para o sacerdócio pelo próprio Deus, e como todos estão felizes ao entrar em Jerusalém. E é isso, meu amiguinho, minha amiguinha. Nós chegamos ao final dessa aula e vamos lembrar os dois aprendizados. O primeiro sendo, nós devemos tratar as coisas do Senhor com todo o zelo possível, da forma como Ele determinou que deve ser. Não nos esqueçamos disso. Quer uma dica? Quer uma dica de como fazer a vontade de Deus? Leia as Escrituras. É lá que Deus fala contigo, de como Ele requer as coisas, de como você pode agradá-lo, de como andar honrando ao nosso Deus. Conheça o nosso Deus pela palavra dele. É dessa forma que Ele escolheu se revelar a nós. E com isso, alegre-se, porque Deus escolheu se revelar a você por intermédio da palavra. Alegre-se, porque estar na presença de Deus é a melhor coisa que a gente pode desejar. E faça isso com seus pais, com a igreja. Faça isso com os teus amigos. Honre ao teu Deus. Honre ao teu Deus. Que Deus te abençoe neste domingo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.